O capítulo começa com o mesmo dilema plantado no capítulo anterior: fugir com o Jeep ou descer de novo para descobrir a verdade. Washington era a favor e Warren era contra. Washington argumentava que se eles ligarem o carro, os Crossed poderiam ouvir, e uma hora ou outra os alcançaria, e dessa vez isso era uma grande verdade. Eles estavam muito esperançosos que haveria a cura. Então o Warren ficava no carro e ele ia lá para ver se realmente tinha a cura. E então eles se despediam. Não havia uma certeza se eles realmente iriam se encontrar de novo, mas esperavam que valesse a pena. Não havia de fato uma certeza, mas Washington queria tentar pelo menos. O carro liga e rapidamente seriam seguidos por dezenas de infectados. Sua pressa foi tamanha que nem esperou para ver se algum deles notou a sua entrada. Se sim, vão encontrar a tranca quebrada, investigar e então, fazer coisas com ele. Sua esperança era que ele entrasse no cofre e ninguém percebesse. Então minimizou os sinais da sua passagem. Talvez poderiam pensar que Warren veio sozinho. E finalmente ele coloca a droga do código, abre a porta e entra. E finalmente ali estava a verdade. Estava tão impressionado que esqueceu o óbvio. Então ele trancou a porta só para garantir. E agora ele poderia ler sem problemas. Agora vamos descobrir o que o professor realmente sabia. Então ele iniciava sua leitura, vendo toda a trajetória de Lion desde o começo. Estamos de volta na primeira grande praga da história, na cidade dos Homens de Sangue, onde estavam repletas de monstruosidades. Mas agora estavam encarando a mais temível de todas. E voltamos para o nosso herói, Lion, que olha só foi acompanhado, e aquela era sua única esperança. A esperança de que talvez pudessem escapar de tudo aquilo. No ar, seu amigo pulava e ele conseguia pegá-lo. Porém, entretanto, o Rei de Sangue os atacava. Ele não ia deixar aquilo barato. Parecia o fim. Parecia que tudo estava acabado. Mas é claro que não. Ainda havia esperança. O Crosser que a rainha atacou ainda estava pendurado. Então Lion teve uma ideia arriscada. Ele pegou as entranhas infectadas do Crossed e jogou neles. E claro, não demorou muito para que eles se infectassem. Mas para eles aquilo não era nem um pouco ruim. Era bom, era uma bênção. E do nada, eles começavam a se atacar, assim se tornando piores do que já eram, verdadeiros monstros sem limites. Então, a ameaça foi neutralizada, estava tudo tranquilo. Assim parecia e assim pensavam. E aí os dois amigos se ajudavam, agora livres. Mas é claro que não estava tudo bem, pois então os dois irmãos começavam a se fundir, criando uma criatura horrenda. A criatura tentava atacar o Lion, que caía, e ali ele percebia o quão tolo ele era. O rei e a rainha não eram os deuses desse lugar, eles eram os sacerdotes. Aquele era o Deus. O Deus louco se manifestou na terra, e ele saiu se contorcendo da montanha ardente. E ele desce em direção a Lion, e ele possuía seu corpo em seguida. Para continuar a propagar a sua maldição e a sua loucura, nunca os deixaria escapar de fato. Voltando ao presente pela última vez, Washington lia o final da história de Lion. Mas ele não entendia absolutamente nada. Então ele usava o computador da sala para ver as câmeras de segurança. Porém ele ficava deveras impressionado, pois tudo o que fizeram foi registrado. Ele se dava conta que alguém estava os observando desde o começo. Em seguida, sua mão era perfurada por uma faca, e a voz do responsável era muito familiar. E para nossa surpresa, era o professor Nelson e sua ex-namorada, Amy. Ele tentava dialogar com Amy, mas era completamente inútil. E agora, eles eram o rei e a rainha dos Homo Tortor. E ele seria a primeira criança. Um monte de coisas vinha à sua cabeça, nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo tudo parecia ser verdade. Então, ele perguntava, antes de fazerem qualquer coisa comigo, por favor responda. Tudo sobre a teoria do Homo Tortor era verdade? A pesquisa era uma ilusão ou então...
de antemão o que era o professor Nelson, responde que sim, era tudo verdade. Ele tentava negar, mas não dava. Tava bem na sua frente e agora já era. Tava tudo planejado desde o início. E ele teria o azar de ver isso pessoalmente. E lá fora, podemos ver que o plano do Jeep deu completamente errado. E quando Warren estava enfim cercado, ele pensava em tirar a sua própria vida. No entanto, um Crossed impedia. E quando os Crossed pensavam em fazer alguma coisa com ele, o professor Nelson chegava lá e falava: não, assim não. Mas um Crossed era contra, porém pagava caro por isso. E ele dizia que como ele era o primeiro irmão, ele iria mostrá-los o que era a civilização. Pois uma nova civilização, assim como a anterior, seria construída ali. E quando ele olha para frente, ele vê uma cena deplorável. Washington servindo de churrasquinho para a nova rainha. E ela perguntava para o próprio Washington se aquilo não estava certo. Em seus últimos momentos, Washington confirmava que era tudo verdade. Enquanto isso, o nosso Warren seria pregado. Era tudo verdade. E aquele era o fim dos nossos protagonistas, que em busca da verdade encontraram a morte.